Estamos de volta com o Bora Nordeste. A gente continua falando sobre saúde. É que, segundo a Sociedade Alagoana de Infectologia, já existem possíveis casos aqui no estado de pessoas que estão enfrentando a Covid-19 pela segunda vez. A gente não pode esquecer que a pandemia ainda não acabou. Todo mundo tem que continuar mantendo o distanciamento social e as medidas de prevenção, como o uso da máscara. O coronavírus continua acontecendo, continua estatisticamente crescendo em vários lugares, aqui em Alagoas também. O ritmo é que diminuiu. A gente chegou agora na casa dos 100 mil casos. Porém, veja só, não se fala ainda no término de uma onda. Digamos que a gente tivesse atingido o chamado platô, conseguiu continuar numa média decrescente, só que as preocupações começam a voltar, porque você bate na porta dos hospitais, pessoal da Covid, como é que tá aí? Olha, tá crescendo. Internação, tá crescendo. É muita coisa? Ainda não, mas pode preocupar. Muita gente ainda não pegou, mas teve gente que pegou e pode estar pegando de novo. É justamente isso que a gente vai falar. Eu estou aqui com o infectologista Fernando Maia, que gentilmente nos atende mais uma vez. Doutor Fernando, a reinfecção no início era uma dúvida, hoje é uma certeza, ela acontece. Acontece, infelizmente acontece. Já tem casos comprovados, não aqui em Alagoas, fora de Alagoas, fora do Brasil, já tem alguns casos comprovados. E aqui em Alagoas já há alguns casos prováveis. A gente não tem como comprovar porque são necessários exames que só são feitos em laboratório de pesquisa, não é feito na rotina. Mas tem vários casos de pessoas que tiveram um primeiro episódio confirmado de Covid abril, maio, junho e agora tiveram novamente com um exame positivo. Então tudo indica que é realmente infecção e que essa imunidade dura aproximadamente 3 meses. Esse tem sido o tempo que a gente tem visto mais ou menos dos pacientes. Doutor, dentro daquilo que a medicina tem observado, essa reinfecção, ela acontece do mesmo jeito da primeira? Ela é mais grave? É muito variado. Eu já vi casos de pessoas que tiveram um segundo episódio mais leve do que o primeiro e já vi pessoas que tiveram um segundo episódio mais grave do que o primeiro. Então, a gravidade da intensidade da doença depende muito do estado da imunidade da pessoa no momento da infecção, depende muito da quantidade de vírus que a pessoa se expõe no momento da infecção, se é uma infestação maciça ou não. Tudo isso interfere na maior ou menor gravidade da doença naquele momento, naquele indivíduo. Então não dá para fazer uma previsão, é extremamente variável. Bom, doutor, a gente não está aqui para colocar medo na população, nem criar um alarde desnecessário. Mas os cuidados eles precisam continuar. A gente percebe que o pessoal deu uma relaxada, todos nós demos uma relaxada, mas não pode estar baixando totalmente a guarda não, né? Não, de jeito nenhum. Pessoal, principalmente agora nessa época agora de campanha eleitoral, as pessoas parecem que esqueceram um pouco do Covid. E a gente viu muita aglomeração, pessoas sem máscara, fazendo aglomeração, carreata, passeata, comício. A pandemia não acabou, é muito importante dizer isso. A pandemia não acabou, os casos continuam acontecendo. Então a gente precisa continuar a tomar as medidas necessárias. Quais são elas neste momento? Distanciamento social. A gente não está em fase de isolamento, mas estamos em fase de distanciamento. Segundo, use máscara. A máscara é muito ruim de usar, sem dúvida nenhuma, é desagradável, mas é uma ferramenta importante. Se todo mundo usar direitinho, ela efetivamente reduz a transmissão. E o terceiro ponto muito importante é lavar as mãos, água e sabão ou álcool em gel. Então, distanciamento social, use máscara e lavar as mãos. Se todo mundo fizer essas medidas direitinho, a gente consegue controlar muito melhor a infecção pelo coronavírus. Aquilo que eu falei no começo, os casos aqui em Alagoas estão começando a ter uma curvinha para cima, né? É, exatamente. A gente já tem observado nessas últimas semanas, que coincide exatamente com esse período eleitoral, o número de casos tem aumentado. Não é nada alarmante ainda, como você lembrou bem, não é nada alarmante, mas houve aumento de casos. Então é muito importante, não é hora de relaxar. Não é hora de relaxar, certo? É importante que as medidas de contenção do vírus continuem sendo tomadas, porque o vírus continua circulando. Nós não estamos na segunda onda ainda, nós estamos no final da primeira onda, ainda não chegou a segunda onda. Tá? A gente só vai poder relaxar um pouquinho quando a gente tiver uma vacina que funcione e a gente tiver a população toda vacinada. A gente não tem uma previsão exata para isso ainda. Tem uma previsão, provavelmente, possivelmente, a vacina deve chegar agora nos primeiros meses de 2021, mas é uma hipótese, não tem nada certo. Então, enquanto a gente não tem isso
com certeza, a gente precisa continuar a tomar as medidas de precaução. Lavar as mãos, distanciamento social e use máscara. Para a Band Nordeste, Henrique Pereira. A gente muda um pouquinho de assunto. Quem paga aluguel está se deparando com índices altos de reajuste. E como a renda de muita gente caiu com a crise, o jeito é negociar para não ter que romper o contrato. Ou então, mudar de índice. No início da pandemia, o dono do apartamento onde o Rodrigo mora reduziu o aluguel em R$200. Em outubro, ele voltou a cobrar o valor cheio, mais 10% de aumento, conforme o contrato previa. O plano que a gente tem do nosso dinheiro mensal para fazer outras coisas, né, acaba sendo defasado porque o aluguel tem um peso muito grande. A maioria dos contratos de aluguel prevê o reajuste pelo IGPM, Índice Geral de Preços Mercado. O problema é que em novembro esse índice alcançou 22% no acumulado do ano. Isso acontece porque o IGPM é influenciado pela variação do câmbio e de commodities. 3 índices com pesos diferentes formam o IGPM: IPA, o IPC e o INCC. Por isso, quando produtos como soja, carne e gasolina sofrem reajustes, influenciam no resultado do IGPM. Então nós exportamos mais com estoque baixo, gente querendo mais produto, preço mais alto. Já o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, é determinado pelo IBGE, que monitora a variação dos preços dos produtos no comércio. É o índice oficial de inflação adotado pelo governo e mede aquilo que o consumidor final paga. No ano, o IPCA acumula alta de 3,13%. Com isso, uma das maiores plataformas digitais de aluguel resolveu fazer o reajuste dos novos contratos com base no IPCA e não mais pelo IGPM. Eles vão ter um índice que é uma referência mais estável, menos volátil, ou seja, ele sobe e desce muito menos, ele está muito mais próximo da realidade que as pessoas encontram na vida delas. Se o proprietário não quiser negociar, está mais barato para o inquilino ir procurar e alugar um imóvel diferente. Vai ter que negociar com os proprietários. Vai lá na imobiliária e já antecipa, já vai lá e fala assim, olha, eu estou aqui com um contrato em IGPM, eu quero passar esse contrato para IPCA. É muito importante que a gente não tenha contratos atrelados a IGPMs daqui para frente, porque com essa variação do dólar subindo, a pressão dos aumentos no IGPM serão maiores ainda. Então, lição de casa, fazer uma boa faxina financeira e negociar. No próximo bloco a gente fala sobre a tradicional festa do dia de Iemanjá, que vai ser esse ano realizada com algumas adaptações por causa da pandemia do coronavírus.